porque nós estamos aqui com a nossa irmã Anne, direto do Rio de Janeiro, né? Uma irmã maravilhosa, uma voz ungida, família maravilhosa, né? Irmão Eduardo, filha Duda, nossa querida, vou chamar de pastora, vou lá usar a pastora Jéssica, psicóloga, minha professora, por sinal, muita bagagem, muita coisa. Um pouquinho alto aqui, microfone. Pastora Beatriz, pastor Jerônimo, direto do ABC, tem um rebanho lá, essa voz ungida, meu Deus, que coisa linda, pastor com uma sabedoria tremenda. Então eles vão estar compartilhando com vocês um pouquinho da vivência deles, tá bem? Então vamos para a primeira pergunta já, que tem tudo a ver com a identidade, né, Jéssica? A Jéssica, como psicóloga, tem condições de nos compartilhar como que as questões emocionais interferem diretamente na nossa identidade como adorador. Então eu gostaria de deixar bem livre para a Jéssica colocar os pontos de vista dela a respeito do assunto e compartilhar com vocês. Amém. Paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Bom, nós vamos falar aqui sobre a identidade do adorador e eu, na minha profissão, é sempre interessante pensar que quando a gente fala de identidade, a gente fala de quem nós somos, e essa é uma das perguntas mais complexas de serem respondidas, né? Quem é você? O que você quer? Né? Então, quando eu, ali na terapia, pergunto isso para as pessoas, e eu costumo perguntar bastante, é uma das coisas que a gente tem um pouco de limitação, apesar de a gente conviver com a gente sempre, o tempo todo, às vezes a gente não sabe muito bem quem nós somos, e aí fica muito aquela questão de sentir-se perdido. E uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é: como é a sua relação com você? E geralmente as pessoas nunca pensaram nisso. Como que eu me relaciono comigo, como eu me vejo, o que eu sinto por mim. E basicamente isso tem a ver com a nossa identidade. Mas aqui, né, como a gente vai conversar também, não é só identidade, mas é também do adorador. Quando eu estava pensando nesse tema, eu pensei em Jesus. Porque nós que cremos em Deus, nós acreditamos que fomos criados através dele. E me surgiu uma frase à mente, né? Porque Deus chamou Jesus de filho e Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E eu penso que se existe algo que a gente precisa entender sobre a nossa identidade, nós enquanto cristãos, não é exatamente sobre nós, mas é sobre quem é Deus. E nós, acho que a gente acaba tendo, é claro que em terapia, muitas vezes quando a pessoa acredita em Deus, a gente também faz essa conversa, mas aqui a gente vai poder falar dos dois. E se tem algo que é importante para a nossa identidade, é entender que ela não começou em nós, ela começou em quem é Deus. Então, se a gente for pensar na nossa identidade, é importante você saber que você é um corpo, você é uma mente e você é um espírito. Isso tem a ver com autoconhecimento. Às vezes você não sabe muito bem o que falar sobre você, como pensar sobre você, mas é pensar isso, que eu sou um corpo, uma mente, um espírito, e os três demandam de mim que eu nutra isso. Mas o que eu acho interessante, e aí falando da Jéssica também um pouco, uma coisa que conforta muito meu coração é saber que a minha identidade está em Deus. E quando eu falo sim, Jesus chamou Deus de Pai, porque o Pai chamou Jesus de Filho, é porque para mim eu penso que a identidade do adorador é sobre sermos filhos. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso às vezes dá muito trabalho, da gente concentrar a nossa mente, moldar a nossa mente a partir de uma identidade que eu sou filha. Porque quando a gente olha para a história de Jesus, ele iniciou o seu ministério debaixo de 3 palavras de Deus sobre ele: você é meu filho, você é amado e eu tenho prazer na sua vida. E ali Jesus não tinha começado a fazer nada. Ele foi lá, foi batizado por João, mas olha o que é interessante a gente ter uma percepção, o que ecoa na sua mente. Porque Jesus, ele conduziu todo o seu ministério, toda a sua vida, sabendo que ele era filho, que ele era amado e que Deus tinha prazer na vida dele. E o que isso tem a ver com a mente? Porque essas são palavras de Deus sobre nós. E Jesus, ele se importou bastante em nos ensinar a chamar Deus de Pai.
Ele se concentrou muito. Então, como que a gente ora a Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Pai que vem em secreto. E eu não sei, às vezes a gente se relaciona com Deus como Deus, e Ele é Deus. Mas Jesus se preocupou em te ensinar a te chamar Deus de Pai. E muitas vezes quando a gente vai conversar com Deus, a gente não chama Ele de Pai. Então eu penso que a gente pensar na nossa identidade é compreender essa ideia de que nós somos filhos e lançar sobre Ele a nossa identidade, porque quando a gente fala de chamado, de ministério, né, e nós temos o nosso também, e às vezes quando o meu coração, quando eu estou me sentindo mais frágil, mais cansada, eu me lembro que não é sobre mim, é sobre Ele. E é estar nele, Ele é o começo, o meio e o fim, e isso me acalma. Eu falo, que bom, não é por causa de mim, não é para mim, eu não sou o começo, o meio e o fim, é sobre Ele. Então, essa identidade de filho, eu penso que está em nós entendermos quem é o Pai. E o Pai é um Pai presente. Só que a gente sabe também, quando a gente fala de identidade, que quando você pega o seu RG lá, ele fala um pouco de você também. O lugar que você nasceu, a família que você nasceu. E aí é onde, às vezes, surgem alguns traumas. Né? Às vezes, né? Claro, às vezes a gente tem uma família boa, mas independente, às vezes, das circunstâncias, às vezes pode ser difícil, os pais sempre erram, e eu como psicóloga eu sei que geralmente quando a gente vai falar da vida ou falar de algumas coisas que a gente não consegue realizar, a gente volta lá atrás para encontrar motivos que expliquem o porquê eu não consigo ser ou fazer aquilo que eu gostaria ou aquilo que Deus colocou no meu espírito para fazer. Mas tem uma frase dos nossos alunos aí, né, da logoterapia, que diz assim: nós não somos só aquilo que a gente já é, mas aquilo que a gente decide ser. Então a nossa identidade, se a gente entender que nós partirmos de Deus, e a primeira coisa, saiba quem Ele é, porque isso vai direcionar a gente, para a gente não se perder. Porque essa ideia de Deus permanecer o mesmo, gente, nos dá muita confiança. Eu mudo, você muda, a vida muda, mas Ele não muda. Então, é alguém que a gente pode colocar ali, né, a rocha que a gente fundamenta a nossa casa. Então, saber sobre quem Deus é, porque muitas vezes você vai se sentir confuso e perdido. Seja porque você está progredindo na sua vida, porque você está crescendo, o crescimento dói. Ou porque você estabilizou, porque você regrediu em algum ponto. Você pode, né, vir a sentir-se perdido. Mas, lembrar-se sobre quem Deus é, e lembrar quem é você em Deus, eu não sei, eu acho que acalma o nosso coração. Mas quando a gente pensa na nossa origem, na nossa identidade, família e tudo mais, uma coisa que eu aprendi e busco ensinar é que a gente precisa saber contar a nossa história. E talvez, principalmente quando se tratam de histórias de dores, a forma como a nossa mente conta essa história para nós sempre nos faz voltar atrás e nos coloca num lugar inferior. E aí entra uma guerra da mente com o espírito. Porque eu gosto da canção da Laura quando ela fala: os teus pensamentos me definem. Porque às vezes a gente é definido pela nossa história, por aquilo que eu aprendi sobre o que é casamento, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem, e até mesmo sobre quem é Deus. Mas eu penso que na nossa identidade, Deus nos convida a ter uma comunhão com Ele, onde é só, por exemplo, Jéssica e Deus. E nisso, eu lembro que uma experiência na minha vida, em 2015 a minha mãe faleceu, e eu lembro que todas as minhas orações estavam muito voltadas à minha dor da orfandade. Né? Então, teoricamente, eu fiquei órfã de mãe aos 29 anos, então eu já era uma mulher casada, mas foi dolorido. E eu lembro que nas minhas conversas eu ficava pensando: puxa Deus, agora vai ser para sempre eu não vou ter a minha mãe. Era estranho de mensurar aquilo, e nas minhas orações eu sempre falava da minha dor, mas ali eu aprendi uma coisa sobre identidade, porque eu ouvi Deus, né, ministrando no meu coração sobre: Jéssica, eu quero que você caminhe um pouco mais aonde você não é nada, você não é a filha órfã, você não é a esposa, você não é a profissional, é só você e eu. E até mesmo sobre Deus, porque às vezes a gente vai para a presença de Deus e a gente sabe, por Ele ser Deus, Ele tem tantas coisas para nos oferecer, inclusive a presença dEle, e isso move tantas expectativas no nosso coração de receber.
né? Então era como se que hoje eu apelidei esse lugar, que eu falo que é o lugar do nada, onde eu não sou nada e Deus não é nada. E é até estranho falar, né? Deus não é nada, mas é no sentido assim, é a presença dele e a minha presença. É uma comunhão, porque quantas vezes, às vezes eu pergunto para os meus clientes, né, na terapia, o que você tem conversado com seus amigos, o que você tem conversado com Deus, quando a pessoa acredita em Deus, e geralmente quando se tem um problema ou uma dor, é sobre aquilo, e aquilo ocupa todo o espaço da minha vida, do meu emocional, e eu estou sempre pensando naquilo, está estranho pensando naquilo, mas naquilo que me dói. Mas assim, esse lugar de filho também nos leva a um lugar da presença onde eu não sou nada, entende? E eu penso que existe um lugar anterior onde eu vou conversar com Deus sobre os papéis que eu desempenho na minha vida, sobre muitas coisas que têm a ver com a minha identidade, porque eu sou esposa, eu sou profissional, enfim. Mas também tem um lugar onde é só a filha de Deus. Então, se eu for falar assim de identidade do adorador, e aí eu lembro daquele texto, né? Verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. A gente sempre pensa no espírito e em verdade, né? Mas adoram o Pai, né? Então eu acho que a identidade de um adorador está em ser filho. E, irmãos, eu acho que isso existe um esforço da nossa mente, da gente treinar a nossa mente, para que você sempre se veja como filho, porque a partir do momento que a gente não se vê assim, a gente está manchando a nossa identidade. Agora, em muitas situações da vida, é bem possível que a gente não consiga se sentir assim, porque aquela sensação de abandono, né? Talvez você possa ter uma experiência de se sentir abandonado, ter literalmente sido abandonado na infância ou coisas assim, e a gente sabe como isso é doloroso, mas em Deus não é assim. Então eu penso que eu acho que a gente pode falar da nossa identidade, mas concentre-se em quem Deus é, porque você vai mudar, você vai se sentir desconfortável inúmeras vezes apenas por ser quem você é. Os introvertidos me falam, Jéssica, eu não posso ser assim. Os extrovertidos falam, Jéssica, eu preciso aprender a ficar quieta e não falar tudo que eu penso. Então sempre fica aquela coisa. E aí eu cheguei a essa conclusão, todo mundo, nós estamos aqui entre algumas pessoas, você já deve ter se sentido desconfortável só por ser você. Porque você falou, eu acho que eu falei demais, nossa, eu não falei nada, fiquei sério. Então, só por ser quem eu sou, eu já vou me sentir desconfortável inúmeras vezes. Mas eu voltar para quem Deus é, Ele é a origem, nós viemos dele. Então, se eu acredito nisso, e é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né, que a gente fala muito sobre a vida, a vida que Deus te deu, Ele colocou um rótulo. Quando Ele disse, olhou, parou tudo que Ele viu, contemplou a criação, e Ele falou, isso é muito bom. Então, Deus já colocou isso sobre nós. A vida que nós temos, Ele disse que é muito boa. Então, são coisas que a gente precisa moldar a nossa mente a partir das verdades daquilo que Deus diz que é, e não aquilo que a gente pensa. E a gente vai pensar em inúmeras coisas, mas também, para ir concluindo aqui, um ponto importante. Talvez possa ser estranho eu, como psicóloga, falar isso, mas muitas vezes a gente está muito dentro de nós e muito ocupados com o que sentimos ou queremos sentir. Eu quero me sentir feliz, ou eu quero me livrar da minha tristeza, sei lá. E a gente se distrai muito com as nossas emoções. Eu sei que a depressão existe, eu lido com isso profissionalmente, a ansiedade e tantas outras coisas. Mas não se distraia com essas questões emocionais, até porque, eu gosto sempre de dizer isso, você não é o que você sente. Aquilo que você sente faz parte de quem você é. E às vezes nesse momento você pode estar passando por um momento onde você se sinta depressivo, ou se sinta ansioso, até mesmo tem um diagnóstico para isso. Mas isso não é você. Isso é o que você sente. Existe uma diferença enorme entre o que eu sinto e o que eu penso e quem eu sou. Por isso que essa frase aí, eu não sou apenas aquilo que eu sou, mas aquilo que eu decido ser. Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar a gente a nos conhecer. Isso é extremamente importante para a gente saber se usar. Mas eu penso que se eu vou deixar uma mensagem aqui sobre o que é identidade, você chamar Deus de Pai, se reconhecer e trabalhar na sua mente para você entender que você é filho. E eu falo que eu tenho me esforçado muito, em muitas ocasiões específicas da minha vida, eu falo, eu não quero vivenciar isso como se eu fosse órfã, porque
eu tenho um pai. Eu tenho um Deus que eu chamo de pai e eu preciso enxergar essa realidade, seja boa ou ruim, como filha. E eu preciso modelar a minha mente para isso. E dá trabalho, viu, gente? Treinar a mente é trabalhoso. Mas lembre-se, né? Nós somos filhos, não se concentre tanto naquilo que você sente, porque isso é emoção, não é o que você é. E é isso. Muito bom, Jéssica. Agradecer. É uma aula sempre assistir a Jéssica, né? Aprendemos bastante. E continuando aqui o nosso bate-papo, né? Queria trazer a Anne, que tem muita experiência aí no Ministério de Louvor, já cantou em vários lugares com muita gente. E ela tem experiências interessantes, né? Sobre essa questão de adorar a Deus mesmo em meio à luta, à dor, né? Queria que a Anne trouxesse um pouquinho da experiência dela com relação a isso, a nossa identidade. Somos não aquilo que estamos passando, né? Como a Jéssica falou, somos filhos de Deus e mesmo independente do que está acontecendo, Deus merece nosso louvor. Amém. Então, depois desse poço de conhecimento aqui, a gente abrir a boca para falar é desafiador, né? Uma paz do Senhor para todos. Diante, né, do que a gente acabou de ouvir aqui, eu fico pensando assim, né? Ela falou sobre a história, né, de cada um também. Todos nós temos a nossa história. Trazendo para o lado cristão, né? Normalmente temos o dia em que a nossa identidade está registrada, nasceu de novo. Nós que nascemos um berço evangélico, né? Também temos a nossa história no decorrer da nossa vida. As experiências que nós temos com Deus fazem a gente estruturar a nossa identidade, né? Como adorador, como cristão. E eu tenho algumas experiências porque eu nasci no lar evangélico. Aos 5 anos eu sofri um acidente, perdi a minha visão direita, então eu uso uma prótese ocular. E nessa época os meus pais, eles estavam muito ativos, eles sempre foram muito ativos na igreja e eles criam muito na cura, era aquele mover de avivamento, os batistas tradicionais se tornando avivados, e nesse período eles criam muito que eu seria curada, que eu voltaria a ver. E né, dentre várias coisas que aconteceram, mas para eu poder focar aqui na experiência de oferecermos sacrifícios de louvor, né? O que seria sacrifício de louvor? Seria a gente entoar louvores, a gente cantar, ou a gente simplesmente falar a palavra, porque a música é só um recurso, né, para a gente louvar. Mas seria a gente dar ações de graças ao Senhor para aquilo que Ele não fez, porque nem sempre Ele faz do jeito que a gente quer, a resposta nem sempre é assim, né? Então, ao passar dos anos, eu tinha minhas experiências de música, cantando desde pequenininha e tal, mas aos 10 anos, 11, eu acho que isso aconteceu com 5, né? Então eu acho que os 10, 11, o que eu cantava já começou a ministrar no meu coração, né? Porque quando a gente é criança, nem sempre a gente está atento à mensagem. E aí, tem uma música da Cristiane Carvalho, que na época foi a que me deu os primeiros passos na música. Eu cantava no coralzinho dela, lá na igreja, o coral Amiguinhos de Jesus. E ela lançou um álbum depois, né, desse que a gente participou, e tinha uma música chamada Cristo Tem Poder. E hoje, quando eu ouço essa música, é como se eu voltasse lá atrás e estivesse sendo ministrada novamente, porque a letra, a palavra, eu sinto que Deus permitiu que eu fosse ministrada ali, através de cada frase cantada. Eu lembro de eu ficar assim do lado ouvindo, aí acabava, botava de novo, ouvir. Cantava assim, olha, eu com 10, 11 anos tentando cantar a música de soprano lá em cima. Mas assim, eu cantava esses louvores a Deus na igreja, na época, ainda como criança. E essa música em específico, ela falava, tem uma frase que ela diz assim,
Se meus olhos não podem mais ver, Cristo tem poder. Então, assim, essa frase, então, ela fechou assim: e se o problema impossível for pra mim, Cristo tem poder. E assim, ainda que ela fala assim também: mas se Jesus quiser mudar tudo aquilo que sonhei, não importa, pois o seu querer é bem melhor. Então, assim, eu já estava sendo ministrada que ainda que eu não visse com o meu olho natural, a minha vida não seria atrapalhada de forma alguma, porque tudo que eu precisei fazer, tudo que os médicos disseram que aconteceria de ruim na minha vida, eu ia tropeçar, eu ia cair, eu ia ter rendimento escolar baixo, tudo isso, nada disso aconteceu, para a honra e glória do Senhor. Então eu sempre tive, eu era aquela que colocava linha na agulha em casa, sempre enxerguei muito bem, ainda que não tendo a visão direita. Então, Cristo tem poder, né? Cristo tem poder, Ele ministrou isso no meu coração aos 10, 11 anos provavelmente. E essa identidade de adorador, eu creio que começou a gerar ali, né? Naquele momento que eu estava ali cantando essas músicas. E mais pra frente eu fui tendo as minhas experiências com Deus, inclusive por conta do acidente eu tive outras experiências, e uma delas agora na fase adulta, que também envolve essa questão do sacrifício de louvor, foi quando eu tive um tumor por baixo da prótese. Eu estava assim com muita secreção na vista, muita secreção. Eu fui ao médico no mesmo que me operou, e ele falou assim: é só usar um colírio para lubrificar, porque não é nada demais não. Mas aquilo estava me incomodando muito. Eu busquei um outro médico, e aí ela foi e examinou mais a fundo. Ela falou: não, a gente está com um tumorzinho, não é nada maligno, não é nada demais não, mas é só a gente tirar. E ele está criando um atrito, né, entre o olho e a prótese, por isso que está provocando essa secreção. E aí ela falou que eu teria que fazer essa cirurgia, mas assim, qualquer cirurgia sobre uma outra cirurgia não é nada agradável, né? Sempre existe um risco de você perder a cirurgia anterior. Só que eu saí de lá e eu lembro que esse período foi um dos que eu mais estive no meu secreto, sabe? Usando a minha boca para louvar, para adorar. Foi assim, eu trabalhava e eu estava ali louvando e cantando e alegre. E eu não demonstrei ansiedade ou preocupação por aquilo que eu ia passar. Eu fui fazer os exames, fiz exame, tudo bem. Vamos lá, sentei na mesa, deitei na mesa para fazer a cirurgia. Ela retirou a prótese e começou a procurar o tumor, e cadê ele? Sumiu. E eu creio, né, que assim como Paulo e Silas lá na prisão louvaram e as cadeias se quebraram, caíram, foi assim também. Enquanto eu estava ali louvando, eu creio que o Senhor me curou e limpou ali a minha vista. E a mensagem assim, que eu gostaria de transmitir através dessas experiências é exatamente que, independente da fase que a gente está vivendo, independente do momento, celebrando, porque Deus é um Deus de festa, então a gente também tem que louvar e adorar, e celebrar e dançar na presença dEle com alegria, mas também naqueles momentos que estivermos passando por desafios, medo, né, doenças, enfermidades, nós também no mesmo entusiasmo, estarmos ali demonstrando a nossa confiança no Senhor, né, declarando quanto Ele é precioso e importante, independente do que está acontecendo, né? A nossa vida como adorador, eu creio que depende disso, né? Depende dessa entrega. Amém? Aleluia, muito lindo, né? A gente vê isso na prática, o poder de Deus. E quando tem a manifestação da cura, é mais exponencial, né, Gustavo? Parece que o Senhor evidenciou o milagre, a cura, a transformação. Anny, você já teve a oportunidade de cantar em coral da Aline Barros, né? Recentemente, Mari Rocha. Conta um pouco pro pessoal como é que foi essa experiência aí. Ah, sim, então. A primeira experiência de gravação de coral foi criança. Eu devia ter meus 8 ou 9,
com a Cristiane Carvalho, né? Que aí ela pertencia à minha Igreja Batista de Trindade, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí eu participava desse coralzinho. Então ela gravou uma música, Cante ao Senhor, e nós vamos ao estúdio, né? Então imagina, a criançada lá, participando da gravação, e aí formou aquela rodinha assim em volta do microfone, aquele microfone grandão, então todo mundo naquela expectativa. E aí a Cris falou, Franciane e Raquel, deu um passo à frente. Aí a gente sente, olha, que realmente acho que esse é o meu chamado, né? Deus me chamou para isso, porque eu tinha que estar ali mais próximo. Não é que a criança ama o microfone, óbvio, né? Mas assim, a gente percebe, não, eu acho que eu tenho alguma coisa que Deus me deu, né? Para o serviço dele. E depois foi a Aline Barros, né? O coral, na época eu fazia aula de canto, com um rapaz que estava reunindo pessoas, né? Para montar esse coral no CD Caminho de Milagres. 2006 nós gravamos, em 2007 foi lançado. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Também aprendi bastante, né, nos ensaios. Na época não tinha WhatsApp igual agora na Mari, então a gente tinha que estar lá nos ensaios. Fomos 2 vezes lá na comunidade Zona Sul para gravar e ter aquela experiência de conviver com cantores, né, com pessoas que a gente já conhecia pela mídia e tal. Então foi uma experiência muito gostosa mesmo, de estar ali no meio de tanta gente. Pena que a gente não tem foto, não tem vídeo, não tem nada pra gente registrar, né? Não foi gravação do DVD. Se fosse DVD, sim, foi mais pra frente, não lembro se 2012, não lembro. Foi no CD ainda, então ainda não tinha vídeo, né? Mas tá gravado no nosso coração, isso é muito gostoso. E agora, recentemente, né, mês passado, a Mari Rocha, que eu já estou cursando também o curso dela, inclusive super recomendo, Cante Fácil, da Mari Rocha. E aí a gente teve a oportunidade, né, como alunos, de passar por uma audição para gravar o EP dela. 5 canções maravilhosas, deve estar saindo mês que vem. E, nossa, foi um período também de vivenciar coisas que a gente não espera, né? Eu não me vejo com essa capacidade vocal para isso. E aí a gente lida, o coral é formado por a maioria professores de canto e a experiência melhor ainda, acima de tudo, é a espiritual, sempre, né? É sempre a que vai fazer diferença na nossa vida. E nesse momento agora já é uma fase onde a gente já está com mais maturidade espiritual e tudo, então a gente leva muito aquilo que a gente recebe como um propósito. E durante os ensaios, né, foi falado pra gente, vocês podem fazer o jejum do jeito que vocês quiserem fazer, que vocês estejam em oração, para que, né, o nome de Deus seja honrado através de cada um, enfim. E nesses ensaios em casa, né, também era uma oportunidade de estar ali no meu secreto com Deus. E cada frase das canções que nós ensaiávamos, assim, cada frase dela estava sendo ministrada no meu coração ali, enquanto, né, não só no meu, todos depois tiveram a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que Deus estava fazendo ali. Então pode parecer uma coisa que para efeito midiático, né, e tal, mas assim, nossa, o que acontece nos bastidores de forma espiritual é o que transforma, né? Todos nós tínhamos alguma experiência que a gente podia contar ali também com Deus, né? Então é isso. Amém. Bom demais essas experiências, moldam a gente, né? Gravam a nossa história. Bom, falar em cantora, estamos aqui hoje, a irmã pastora Beatriz. Beatriz, assim, a gente escutou a irmã cantando agora um pouco, é um negócio assim extraordinário, é bênção, né? Eu sei que a irmã teve algumas experiências aí e gostaria de deixar bem aberto para a irmã falar, mas o que é assim, como a gente também adora o Senhor no Ministério de Adoração, a dificuldade que a gente tem às vezes de encontrar um
padrão para o que a gente chama de música gospel. Às vezes a gente confunde um pouco o fato de alguém pegar um microfone e instrumentalizar a sua voz de forma comercial, até de forma... Então fica sempre um paralelo entre o que é ser adorador e o que de fato é ser um profissional de música. Eu acho que nesse sentido a nossa pastora Beatriz vai conseguir contribuir para que a gente tenha essa visão de acordo com o que ela pensa sobre o assunto. Amém? Amém. A paz a todos. Boa tarde. Eu vou ficar no gancho da Jéssica ali, de rabeta, Ju. Eu acredito assim, para a gente falar de identidade de um adorador, dentro de um padrão gospel já estabelecido, que a maioria conhece, que é o que os que estão na mídia, né? Vamos falar assim, para falar de identidade, mas não tem como se esquecer da nossa filiação, de um Deus Pai, né? E Deus é um Deus extremamente criativo, milhares e milhares de galáxias, plantações, animais, enfim, em tudo Ele colocou algo específico, um design único, né? Então, com o ser humano não foi diferente, foi até melhor ainda, né? Podemos dizer assim. Então, quando nós vamos falar de identidade, nós precisamos, o primeiro ponto é saber quem é o nosso Pai, né? E quando Deus nos criou, quando Ele nos formou, Ele colocou um molde específico em cada um de nós. E quando você olha para o mercado gospel e você vê a questão do padrão que você me perguntou, o padrão é um modelo de algo que já está dando certo, né? Então, assim, dando certo em quê? Eu acho que o adorador aqui, não falando só, eu estou falando especificamente de música no meu caso específico, né? Mas eu cresci numa igreja pentecostal, já que você foi falado de igreja aqui, eu cresci na Assembleia de Deus, então extremamente pentecostal, assim, quem já teve oportunidade de estar nos cultos de uma Assembleia de Deus sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu nunca me via cantando aqueles estilos musicais, mas eu estava envolvida ali naquele meio e não tinha como eu não fazer parte, né? Então eu sempre trazia referências de músicas cristãs de outras igrejas. Posso citar um exemplo aqui de músicas que eu cantava muito, era das adventistas. Sempre cantei louvores adventistas na Assembleia de Deus. E assim, o poder de Deus vinha da mesma forma, né? E outra coisa também que me ajudou bastante foi encontrar minha identidade, mesmo cantando uma música pentecostal, por exemplo. Eu preciso me encaixar no padrão. Vou dar um exemplo aqui da música da Cassiane, que é uma música que eu gosto de cantar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, eu preciso cantar assim. Quando estiver frente ao... Não preciso, porque não faz parte da minha identidade. Entendeu? Eu acho que o princípio primordial é saber que você tem um Pai e Ele te criou único, né? E nós precisamos entender isso para que a gente possa fluir dentro daquilo que o Senhor nos deu e não precisar se encaixar nesse padrão, né? Porque infelizmente ou felizmente para alguns é fácil você fazer algo que já está dando certo, mas vai ser você vai eu vou estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Ou eu simplesmente vou pegar algo pronto e copiar? Teve uma época da minha vida, não faz muito tempo, que as pessoas me comparavam muito com uma cantora muito famosa, Gabriela Rocha. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu nem escuto muito ela. Por que as pessoas me comparam? Até com a forma de adorar. Porque existe também dentro, acredito que Deus entrega para cada um porções, né? Então, talvez eu e ela e outras pessoas que se identificam caminhamos na mesma medida, né? Eu até parei de escutar ela, porque às vezes involuntariamente eu poderia estar copiando, né? Porque isso pode acontecer. Mas eu sei que dentro do que eu faço eu preciso ser única. Mesmo cantando uma música dela, as pessoas precisam olhar para mim e ver a minha característica, a minha identidade, aquilo que Deus me chamou para ser. Pode ser a mesma música, pode ser com os mesmos músicos tocando, mas a identidade precisa fluir de mim, porque Deus nos deu algo específico, né? E quando eu iniciei falando da filiação, o que a Bíblia diz que eu sou? O que Deus diz que nós somos? Eu separei algumas passagens aqui, só vou citar. Nós somos obra de Deus, está lá em Gênesis.
criado de maneira especial, em Salmo 119, nós somos amados por Deus. 1 João 4:10. Nós somos conhecidos por Deus. Salmos 139. Criado com um propósito. Jeremias 29:11. Único e complexo. Efésios 2:10. Então, assim, dentro de todas as características, cada um, seja você músico ou não, você precisa fluir nessa identidade de adorador. Eu falei do meu caso específico aqui, mas o Senhor chama de adoradores todos aqueles que respiram, todo ser que respira louve. Então, dentro daquilo que tem dentro de você, você precisa fluir crendo que o que Deus te deu é para você fazer. E o que Deus me chamou para fazer, o meu esposo Jerônimo não vai conseguir fazer. E eu preciso fazer com excelência, porque Deus acreditou, né? Ele nos chama de filhos amados. Então, é um desafio, viu, pastores? Não vou falar não se encaixar no padrão gospel, mas eu entender a minha essência e encontrar dentro disso a minha identidade. Mas nós estamos no caminho, né? E a palavra diz que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, se fala de etapas, né? De pessoa que entende. Ontem, eu não posso estar hoje no mesmo lugar que eu estava ontem, de entendimento. Então, é uma caminhada com Cristo, que todos os dias eu posso dizer assim, que eu tenho me encontrado nele. Porque o padrão que eu preciso seguir é do meu Pai, né? E eu preciso ter as características dele, e não de um modelo gospel que já está pré-estabelecido aí. Dentro desse tema, né, fugindo um pouco da área da música, né, o que você poderia trazer aqui para as pessoas, né, da sua experiência, como você foi descobrindo sua identidade em Deus, como foi esse processo, né? Muitas das vezes nós nascemos na igreja, as pessoas vão falando certas coisas para nós, né? Vamos adquirindo aquelas bagagens, né? Entendendo que nós somos aquilo, mas como você descobriu isso em Deus? Como foi esse processo, não somente na questão musical, mas quem você realmente é em Cristo? Estou descobrindo. Amém. Estamos descobrindo, mas eu compartilhei com a Jéssica esses tempos atrás aí, que eu tenho me surpreendido, mas não debaixo de uma surpresa, ai meu Deus do céu, de algo que está acontecendo esse ano. Eu tenho recebido mais convites para pregar do que para cantar. E assim, eu me preparei a vida inteira para ser uma cantora, né, dentro da igreja. E eu tenho falado, Senhor, por quê? Mas não é uma surpresa para mim, porque, como você disse, a gente já vem recebendo palavras, né, desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente, que eu não só ia cantar, que eu ia pregar, e que a música seria uma porta de entrada. Porque existem lugares que a palavra de Deus não é bem-vinda como uma forma de pregação, mas a música é. Então, assim, eu sei que é um artifício, vamos dizer assim, e até a minha identidade tem a ver com esse novo de Deus, né, de ministrar a palavra, porque o louvor você se prepara e você flui ali, você ensaia. Agora a palavra, não que seja uma responsabilidade maior, mas é uma responsabilidade diferente, né? Você ministrar a vida das pessoas, a palavra de Deus. Então, assim, a minha identidade eu tenho redescoberto nisso também, né? E aquilo que o Senhor nos chamou para ser já está dentro de nós. Ele já colocou dentro de nós. Então, nós precisamos dar ouvido àquilo que Ele ministra em nós. Porque nada pode ser uma surpresa, né? Porque Ele já colocou desde o nosso nascimento, desde o seu nascimento, Ele já colocou tudo que você faria dentro de você. Então, nós precisamos entender as etapas da nossa vida. E eu estou nessa etapa aí de falar, meu Deus, amém. Amém, eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastora Beatriz. Tudo aqui é interessante, irmãos. Fizemos nesse formato, né? Porque cada um aqui é como se fosse um grande mosaico, né? Vamos montando um quebra-cabeça para entender o que Deus quer falar para cada um de nós, né? A palavra fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja, né? É como se você pegasse, imagina colocar uma venda em todos nós aqui, né? Vamos dizer, coloca como se você nunca tivesse visto um elefante na sua frente. Então, coloca uma venda, falar, Gustavo, vai, eu pego a pata lá do
do elefante, né? Aí vamos perguntar, como é o elefante? O elefante parece um tronco de uma árvore e tal, né? Aí Gideão vai, pega a barriga do elefante. O que é elefante, Gideão? Parece um grande balão e tal, né? Cada um está trazendo uma característica sobre a mesma coisa, né? Então, por isso que é bom congregar, né? Que vamos aprendendo com a experiência de cada um algo do mesmo Deus. Deus vai se revelando através das experiências de cada um, daquilo que temos aprendido sobre o tudo, sobre quem Ele é. Agora, quando a gente fica só na nossa casa, né, isolado, no mundo, perdemos essa percepção mais completa de quem é Deus. Por isso que é tão importante a igreja, irmãos, que a gente possa sempre ter esse desejo de aprender uns com os outros, né? Queria passar para o pastor Jerônimo, né? Agradecer a presença deles. Vieram lá do ABC, irmãos. Chegaram ontem de noite aqui, se esforçaram bastante. Agradecer a presença dos irmãos. Pastor, o que você pode nos falar a respeito dessa identidade em Cristo, né? Dentro desse tema, né? O que herdamos desse Deus? O que você tem a nos dizer a respeito disso aí? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, vou seguir a linha aqui das meninas, né? E falar sobre a genética que nós herdamos de Deus. Lá no início, em Gênesis, a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem, ela vem de duas palavras, ima e gen, de genética. Ou seja, nós atraímos a genética de Deus. E quando eu me identifico como filho, eu supero tudo. E eu não trabalho para um salário, principalmente nessa área artística, né? Eu não trabalho para ter uma recompensa. Eu sou herdeiro, eu tenho já. Então eu não faço para receber, eu faço porque eu sou filho, né? E não vamos receber recompensas terrenas. Eu não estou dizendo que nós não seremos amparados e que não teremos uma vida boa, porque, claro, Deus tem coisas boas para nós, mas não estamos preocupados com isso, né? Nós somos filhos, entendemos a nossa identidade, atraímos a presença de Deus através da nossa identidade como imagem do Senhor, e precisamos compreender algo que Jesus falou para um grande mestre da Bíblia, né? Que nós conhecemos como Nicodemos, que é necessário que o homem nasça de novo. E ele, sendo mestre, não estava compreendendo muito e disse: será que é possível nós voltarmos ao ventre, né, da nossa mãe? E aí Jesus sempre fala para ele: não, filho, não é isso. O que é da carne é carne, e o que é do Espírito é do Espírito. E quando nós, como filho, entendemos que Deus é Espírito, nós entendemos que somos também um Espírito. Fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. É isso que Paulo ele declara para nós. E Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer assim para nós: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. O que é redenção? Redenção é alguém que pagou por você, alguém que foi lá e te resgatou. E nós estávamos nessa condição do pecado. Jesus foi lá e nos resgatou. A redenção é exatamente isso. Alguém pagou em nosso lugar. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Qual o tipo de amor que nós temos? Que Deus nos deu? Qual é o amor que Deus tem por nós? Na verdade, vai além do nosso entendimento, vai além daquilo que nós conseguimos imaginar. Na verdade, Deus derramou tanto amor
sobre nós e nos fez ser seu filho. Quando Deus, Ele decide, porque Ele decidiu que seríamos salvos, simplesmente Ele derrama tanto amor sobre as nossas vidas que nos faz ser filhos. E aqui a palavra traduzida para filho no original é teknon, que significa tirado de outro, O que significa ser tirado de outro? É ter a mesma genética, ter o mesmo gene. Amém? E a verdade, todo mundo aqui tem um DNA diferente um do outro, mas todos nós temos o DNA de Deus. Isso é muito incrível e nós precisamos compreender isso. Deus, Ele não te chama de filho adotivo, Não, Ele te chama de filho da sua criação. Ele nos gerou. Filho de criação seria, na verdade, huios e não teknos. Teknos é filho tirado da sua genética. E a igreja hoje, quando nós estamos adorando, estamos servindo na obra do Senhor, sendo ministrando a palavra, sendo ministrando os louvores, a dança, em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos entender essa identidade, que nós partimos de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou a partir dele, Então nós vemos aí a assinatura de Deus em todos os lugares, Deus, Ele assinou. Eu não sei se alguém já viu aqui um pastor, eu não lembro o nome dele, mas ele fala sobre a assinatura de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito, E aí ele fala que a criação daquilo que Ele fez também tem a tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito, Tempo, passado, presente, futuro, E assim tem outros também, outras assinaturas de Deus em nossas vidas. Então, quando a palavra de Deus, ela fala que nós somos filhos, vai além de ser apenas uma religião, irmãos. Na verdade, quem vive o cristianismo não vive uma religião. Quem pensa que o cristianismo é uma religião não compreendeu de fato que o cristianismo, ele é real, Se nós pensarmos assim, que o cristianismo é uma religião, nós poderíamos dizer que o fundador do cristianismo, o único que está vivo, é o nosso Cristo, E nós aguardamos eles como filho. E a expectativa do mundo, sabe onde está? Não é na religião, não é na igreja, no político, não. A expectativa do mundo está nos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos, porque os filhos carregam a genética de Deus. Amém? Pastor, muito bom. E diante desse mundo, de tantas pressões, tantas vozes, como que podemos manter essa chama acesa que somos filhos de Deus, Muitas das vezes sabemos intelectualmente, mas não desce para o coração, Muitas das vezes somos contaminados até por pressões internas diante das dificuldades. Temos muitas vezes a sensação, entre aspas, de que Deus nos deixou de lado, Tem até uma filosofia que nasceu já há um tempo atrás, que é o deísmo, que chama, que é como se Deus tivesse criado o mundo como um relógio, deu corda e largou funcionando e foi passear, Muitas das vezes as pessoas têm uma certa ideia de Deus, mas não tem esse relacionamento, Como desenvolver esse relacionamento com o Pai, Como fazer para ter essa chama viva no nosso coração. Tem uns salmos que diz assim, eu não recordo qual que é o número e o verso, mas diz: vinde e provai do Senhor. Então, Deus a gente não estuda, a gente prova dele. Então, para nós provarmos, e ali é degustar mesmo, é você comer, porque é isso que Deus
disse para o povo de Israel quando estava no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra é o verbo vivo que estava com Deus, que é Cristo Jesus, é a palavra. Então quando você degusta mesmo, prova, você não perde essa chama, né? Você não perde. E como que nós vamos provar de Deus? Tendo experiência com Ele, em oração. Como nós falamos, né? Somos espírito, nosso Deus também é espírito. E se nós, como cristãos, não buscarmos a Deus em adoração, né? Não compreender, não entender, né? Que as nossas adorações não é uma performance, não é uma apresentação, mas é uma adoração que deve fluir no espírito. E aí, irmãos, como o pastor aqui disse, dos padrões, existe vários, mas existe um que é o autêntico e o verdadeiro, que nos leva para este lugar onde a chama de Deus queima em nossos corações, que é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. O som extremamente edificante, né? Cada um de acordo com a sua potencialidade. Se vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema identidade, talvez muitos que subiram aqui tenham até uma questão de crise mesmo de identidade. Eu mesmo na minha vida, Gustavo, já passei por algumas crises de identidade, ainda passo alguns conflitos, pastor, porque a palavra é igual a Beatriz comentou, a gente vai descobrindo em Deus diariamente e vai evoluindo em Deus diariamente até que a gente chega à estatura do que a palavra fala? Varão perfeito. Então vai ser um crescimento, né, Jesus? Então está aberto a vocês. Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer? Vamos aproveitar, tanto só para o WhatsApp, mas a gente está em um número reduzido ainda, a gente está para... Alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão aí. Vai dar, eu sei que você tem aquelas perguntas abençoadas. Alguém se sente à vontade? Amém? Está compreensível, irmãos, os temas aqui? Glória a Jesus. Então vamos fazer uma oração. Coloca a sua cabeça em nome de Jesus. Jéssica, você faz uma oração mesmo. Ô Will, deixa eu passar só o microfone para você, para captar, pode ser? A pergunta é mais no sentido de comentar em uma discussão, possível discussão, no bom sentido, porque muitas das vezes quando a gente fala de identidade do adorador, já associa a música, né? Então, por exemplo, nós temos um testemunho tremendo da nossa irmã Anne, né? As músicas iam falando com ela, né? Ela canta, né? A pastora Beatriz canta também, e o irmão canta, né? Não tem o talento, né? Essa identidade do adorador, como é que fica, né? Nós desenvolvemos, embora o pastor acabou de falar da questão do DNA, né? Eu não sei se vocês teriam algo para dizer, né, nesse sentido, do desenvolvimento do adorador, pessoa, né? Sem talento, sem, às vezes, um dom, uma habilidade técnica, instrumental, enfim, seria isso aí. Isso daí a gente já conversou algumas vezes, né? A gente fala sobre o propósito e eu vou contar a história, né? O Will falou isso uma vez na igreja, isso deve ter uns 10 anos. Nós estávamos no culto e estava sendo ministrado sobre isso, né? Sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Seu propósito no sentido da habilidade, cantar, pregar, dançar. E a ministração foi em cima disso e no final, na hora da oração, a pastora chamou as pessoas lá, né, para orar em cima disso. E ali, né, eu lembro que tinha uma irmã que ela tinha muitas limitações em várias áreas. Já era não estou falando da questão da idade, mas é porque ela tinha limitações psicológicas, físicas, enfim. E como a ministração era em cima disso, cantar, dançar, né, dons, habilidades, aí ela foi lá para frente, eu também estava lá na frente, e eu fiquei olhando para aquela irmã e eu fiquei pensando, né, qual o dom, o propósito, a habilidade nesse sentido? E ali, para mim, eu tive uma experiência com Deus, eu entendo, que eu escutei para mim que, Jéssica, o propósito dela é ser ela, assim como o seu propósito é ser você. Então, aquilo que a gente vai fazer,
não é exatamente o propósito maior, porque isso muda, né? A Bia falou, ela se preparou para cantar e talvez agora ela vai pregar, porque na verdade eu penso que a identidade, então talvez você ache, eu não tenho nenhum talento nesse sentido, mas o seu maior talento, eu penso, isso para mim pacificou muito o meu coração, é ser a Jéssica, é apenas ser a Jéssica. E o pastor Jerônimo comentou sobre autenticidade, e eu acho muito interessante, né, pegando o que eles falaram. A Bíblia falou de padrão, ele falou de autenticidade, porque às vezes ou a gente vai querer parecer com alguém, ou a gente vai querer ser diferente de alguém. E é a mesma coisa, sabia? Porque quando você fala, vamos fazer diferente, vamos ser diferente, você está partindo do ser diferente a partir de algo. Então, se eu falar assim, eu vou cantar, mas eu quero ser diferente da Bia, o propósito não é ser diferente da Bia, o propósito é ser a Jéssica. Então, às vezes, a gente se perde nesse sentido. Então, a gente pensar que eu sou única, você é único, e isso já basta. Então, talvez a identidade do adorador é ser filho, que basicamente todos nós falamos isso, e é sermos nós, porque é isso que Deus nos chamou para ser, sermos nós. E é aquilo que você for desenvolvendo como habilidade, seja artística, ou que nem eu também não faço nada artístico. Tem algumas coisas, mas nada tão como elas. Mas o meu trabalho é a minha área para desenvolver. Então tem pessoas aí que talvez trabalham lá com planilha do Excel. Pode ser também a sua forma de expressar aí, mas a origem, o princípio eu penso que é ser eu. Isso que é a minha identidade de adoradora, é ser a Jéssica e apresentar a Jéssica diante de Deus. Amém. Tento, só para finalizar aqui, Gideon. A gente está no tempo. Estamos no tempo, né? Mas a palavra fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, né? Qual a profissão do irmão aí, de preto? Representante comercial. Então, como seria Jesus representante comercial? O irmão, amém? Como seria, fala a profissão do irmão? Influência. Como seria Jesus influência? Amém? Cada um aqui tem uma profissão, uma atuação, onde ele está atuando, né? A identidade do adorador, eu creio que é aquilo que estamos fazendo, fazer como se fosse Jesus fazendo, né? E Deus vai se revelar de forma única em cada um. Eu creio que Rapidinho, uma coisa que eu aprendi que eu acho que vale a pena compartilhar, porque o Will disse a respeito, como que eu vou ser um adorador se eu não faço nada musicalmente? A música, ela é apenas uma das formas de ser um adorador, né? A música como um louvor. Então, assim, muitas vezes confunde a cabeça das pessoas. Vamos agora para o culto, momento da adoração. Só que a adoração é nesse momento que você está na sua casa, se arrumando, se preparando. Então, é entender que a música é só uma das. Tem muitas outras formas de adorar a Deus, como já foi dito aqui. Então vamos orar, pedir ao Senhor para que abra nossa mente, o nosso coração, para que a nossa identidade seja purificada em nome de Jesus.